vocês? Então, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma linda história da... Isso mesmo, da Bíblia! Que bom, né, crianças? Agora já está começando a fazer aquele calorzinho gostoso, o tempo está melhorando, o verão está chegando e as coisas vão só melhorar, graças a Deus. Vamos falar com o Papai do Céu antes de eu compartilhar com vocês uma linda história da Bíblia? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, graças nós te damos porque o Senhor sempre tem cuidado de nós e o Senhor nos ama com um amor incondicional e nós te somos gratos. Agora, quando estaremos compartilhando a tua palavra, que possamos, ó Deus, tirar grandes ensinamentos para as nossas vidas. Abençoe cada criança, cada pessoa que está ouvindo essa história, em o nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu já senti bastante calor. E vocês? Tá quente, né? E criança, sabe o que aconteceu hoje? Uma coisa interessante lá perto da minha casa? Uma pessoa colocou fogo num lote que tem lá do lado da minha casa. Sabe aqueles lotes vazios que não tem casa? Alguém colocou fogo lá e já estava calor. Parece que aquele fogo fez ainda esquentar ainda mais. Ficou mais quente ainda por causa daquele fogo. E eu fiquei olhando aquele fogo e lembrei de uma história. E é a história que eu vou compartilhar com vocês. Vai falar de fogo. Vocês sabiam, crianças, que 3 homens foram jogados no fogo e não se queimaram? Não sabiam, não? Sabia! Você já conhece essa história? Vocês são muito espertos, mas eu vou contar ela novamente, tá bom? Então, essa é a história que eu vou contar para vocês hoje. Que 3 homens, Deus livra 3 homens da fornalha de fogo. Já eu explico para vocês o que é fornalha de fogo. Então, essa história começa assim. Há muito tempo atrás, existia um rei chamado Nabucodonosor. Tia Betinha, como é que é mesmo o nome dele? Nabucodonosor. É um nome estranho, né? Enfim, era o nome desse rei. E esse rei, infelizmente, não era um rei que adorava ao Senhor. Não. Ele não acreditava em Deus. E ele era o rei da Babilônia. E esse rei mandou fazer uma grande estátua de ouro. Uau! Olha aqui, crianças. O rei falou, faça uma estátua de ouro. E aí, o que ele disse para o povo? Todo o povo deve se curvar diante dessa estátua e adorá-la. Todos os dias, quando vocês ouvirem o som de trombetas, de harpas, de flautas, enfim, todos devem parar e adorar essa estátua. E ele mandou avisar por todo o país da Babilônia, onde tinha prefeitos, governadores, avisou para todo mundo e todas as pessoas. Quando ouvissem tocar as flautas, os instrumentos, todos deveriam, o que, crianças? Se curvar diante daquela estátua de ouro. Enfim, o rei Nabucodonosor considerava essa estátua de ouro como um deus para ele. Esse rei Nabucodonosor, ele era muito mau, sabe? Então, todos os dias, quando as pessoas ouviam aquilo, elas tinham que se curvar. Mas, no dia que a estátua ficou pronta, o rei fez uma grande festa para a inauguração da estátua e chamou governadores, prefeitos, enfim, todo mundo para ver a estátua. E aí ele fez um teste, tocou lá as flautas, os instrumentos e todo mundo se abaixou. Mas, crianças, tinha umas pessoas lá na cidade da Babilônia que não gostavam do povo judeu. O povo judeu era o povo de Deus. E infelizmente naquela época o povo judeu tinha sido levado cativo, prisioneiros para a Babilônia. E eles estavam lá trabalhando no palácio. E existia lá 3 rapazes. Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses rapazes trabalhavam lá no palácio.
E então o rei deu aquela ordem e quando eles ouviram o som dos instrumentos, eles não se curvaram diante da estátua de ouro. Por quê, crianças? Ai, vocês são demais. Isso mesmo. Eles não se curvaram diante da estátua de ouro, porque o Deus deles é o nosso Deus Todo-Poderoso e não essa estátua de ouro. Aí, pensem bem. Uns homens lá maldosos que serviam o rei foram correndo contar pro rei. Rei, é o seguinte, o senhor não deu um decreto aí que quando tocasse as trombetas e tal, todos deveriam se curvar diante da estátua de ouro que você fez? E o rei falou, isso mesmo. Então, aqueles judeus que você colocou como comandantes aí, governadores aí de algumas províncias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvaram diante da estátua. Aí o rei falou assim, como pode ser uma coisa dessas? Manda chamar esses três aí pra mim que eu preciso conversar com ele. Imediatamente eles foram e chamaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei perguntou, é verdade que vocês não se curvaram diante da minha estátua de ouro? E aí os três jovens falaram assim, ó rei, nós respeitamos muito vossa majestade, mas nós jamais vamos nos curvar diante de uma estátua de ouro. Crianças! E aí tem um detalhe que eu esqueci, mas eu me lembrei agora. O rei mandou fazer uma grande fornalha de fogo. Tia Betinha, pelo amor de Deus, o que é fornalha de fogo? Vou tentar explicar pra vocês o que é fornalha de fogo. Na casa de vocês tem forno, não tem? Lá onde a gente assa os bolos, as pizzas, as carnes. Tem até forno de micro-ondas, não tem? Então, fornalha de fogo, onde era um lugar onde tinha muito fogo, muito fogo, muito fogo, tipo assim numa caverna cheia de fogo. Se chamava fornalha de fogo. E o rei havia mandado fazer essa grande fornalha de fogo porque quem não se curvasse diante da estátua de ouro seria lançado na grande fornalha de fogo. Ai, esse rei era muito ruim, não era? Muito maldoso. E aí, ele falou com eles. Então vocês não se curvaram diante da minha estátua de ouro? E eles falaram, não, rei. Nós só podemos nos curvar e adorar ao nosso Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aí o rei falou com eles, vocês sabem o que vai acontecer? As pessoas que não se curvaram diante da minha estátua de ouro. E eles falaram, ó rei, ainda que você nos jogue na fornalha de fogo, nós não vamos nos curvar. E se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo que ele não queira, nós jamais vamos nos curvar diante da sua estátua de ouro. Crianças, nesse momento, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram isso para o rei ficou furioso, ele ficou vermelho de raiva e ele disse, soldados, venham cá, lancem esses três na fornalha de fogo. E peraí, aqueçam ainda mais a fornalha de fogo. Crianças, estava tão quente a fornalha de fogo, e o rei mandou que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando os soldados foram levando eles para a fornalha de fogo, que jogaram eles lá dentro, estava tão quente, crianças, que os soldados morreram queimados. E aí o rei mandou jogar os três lá dentro da fornalha de fogo. E quando eles estavam lá dentro, aconteceu algo interessante. Apareceu mais alguém lá dentro da fornalha de fogo. E o fogo ardia e os três estavam lá dentro. De repente, o rei resolveu dar uma olhada para saber o que estava acontecendo. E ele viu e chamou lá os seus homens e falou assim, mas não eram três os homens que estavam na fornalha? E o seu amigo disse, sim, rei, eram três, mas eu vejo quatro.
e tem um quarto homem que parece um anjo passeando lá dentro da fornalha de fogo. E o rei não estava entendendo nada. E então de longe, bem longe, o rei falou: Ei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham pra cá, eu preciso conversar com vocês. Crianças, e vocês não vão acreditar. Saíram Sadraque, Mesaque e Abidnego e foram conversar com o rei. E todos ficaram de boca aberta. Crianças, nem um fiozinho de cabelo da cabeça havia se queimado, nem um chamusquinho de fogo tinha queimado a pele deles, nem cheiro de fumaça deu. Hoje, quando o moço colocou fogo lá perto da minha casa, nossa, a fumaça deu cheiro na minha casa, na roupa que estava no varal. E eles saíram de dentro da fornalha de fogo e nem cheiro de fumaça aconteceu. E aí o rei ficou impressionado e o rei disse assim: Olha, mas o que foi que aconteceu? Eu vi lá dentro, parece que tinha mais alguém com vocês. E aí eles disseram: Ó rei, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, nos livrou da fornalha de fogo e mandou que o seu anjo estivesse conosco, nos protegendo, e nada aconteceu conosco. Ai, crianças, quando o rei Nabucodonosor ouviu aquilo, ele falou: a partir de hoje, qualquer pessoa que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego será lançado na fornalha, será despedaçado. Não quero saber de ninguém falando mal do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. E ainda mais, ele ainda fez com que Sadraque, Mesaque e Abidnego ficassem ainda com mais cargos poderosos lá no palácio, ajudando ao rei. E assim eles foram livres da fornalha de fogo. Então, meus amores, vocês viram como nosso Deus é bondoso? E como que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis? É verdade, nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. E às vezes acontecem coisas conosco e nós ficamos com medo, mas nós precisamos ficar firmes e confiar que o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar, não é verdade? Então, você não precisa ter medo, confia no Senhor. E se Ele quiser, Ele vai te livrar, Ele vai te ajudar, Ele vai te curar, Ele vai abençoar a sua vida de maneira incondicional e você vai ser sempre feliz. Então, não se esqueça, seja fiel ao nosso Deus em qualquer situação. E um grande beijo para vocês e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!